Urgente. Parlamentares americanos articulam sanções econômicas contra Alexandre de Moraes e barramento das suas contas. Prepare-se, porque o que você vai ver agora é um terremoto político que está prestes a sacudir os alicerces do poder, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A pressão sobre Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, nunca foi tão intensa, e a coisa está indo muito além de apenas palavras vazias. Uma aliança poderosa de parlamentares republicanos americanos está em plena articulação para aplicar um golpe de mestre contra Moraes, e a intenção é clara: sanções econômicas devastadoras que vão atingi-lo diretamente no bolso. E mais, existe até o risco de que suas contas bancárias sejam bloqueadas. Isso não é mais uma ameaça vaga, é uma ação real e iminente, e você vai entender exatamente como tudo isso pode acontecer e o que está em jogo. Prepare-se para informações que vão virar o jogo. Você não pode perder o que vem por aí, o que está acontecendo nos bastidores. Você provavelmente já ouviu falar do movimento histórico que tomou conta do Congresso dos Estados Unidos, quando foi aprovado um projeto de lei que proíbe Alexandre de Moraes de pisar em solo americano. E ainda pode resultar na deportação de aliados de Bolsonaro. Mas isso é apenas o começo. Os republicanos não pararam por aí e agora estão dando mais um passo audacioso, com uma estratégia que pode arrasar de vez com o poder de Moraes. O plano é claro: aplicar sanções econômicas implacáveis, atingindo diretamente os bens e as finanças do ministro. Não se trata mais de uma simples pressão política, mas sim de um ataque financeiro de proporções globais que pode destruir a estabilidade de Moraes. E o pior é que isso pode ser apenas o princípio de algo muito maior, algo que pode mudar o jogo no Brasil e no mundo. Sanções que vão atingir o bolso de Moraes. Imagine o cenário: Alexandre de Moraes, um dos ministros mais poderosos do STF, alvo de uma estratégia que pode acabar com sua vida financeira da noite para o dia. Sanções econômicas que vão atingir seu bolso de forma brutal, com contas bancárias bloqueadas e bens sendo congelados. É isso que os republicanos estão planejando. Ele não será mais apenas uma figura política que desfruta de influência, mas um homem sem acesso ao seu dinheiro, sem controle sobre sua fortuna. Isso é algo inédito na história. Uma humilhação internacional que pode abalar profundamente a imagem do Brasil no exterior. O que acontece quando um ministro da Suprema Corte, o maior tribunal de um país democrático, é isolado financeiramente? Isso não é uma ameaça vazia. Se o plano for concretizado, Moraes será literalmente arruinado. E o que é ainda mais impressionante, essa mesma sanção já foi aplicada a figuras como Nicolás Maduro, da Venezuela, e aos líderes de regimes autoritários. Será que vamos ver o Brasil se tornar o novo alvo das grandes potências econômicas? E o impacto político no Brasil? Se essas sanções forem realmente implementadas, o impacto será devastador. O STF, que há tanto tempo tem sido criticado por sua postura autoritária, verá sua autoridade totalmente abalada. Alexandre de Moraes, que é visto como o grande defensor da agenda de censura no Brasil, será alvo de uma pressão sem precedentes, não apenas no Brasil, mas no cenário internacional. Imagine o cenário no Supremo Tribunal Federal. Ministros se distanciando de Moraes para salvar suas próprias biografias, temendo que a mesma estratégia possa ser usada contra eles. É um jogo de sobrevivência política, e o STF pode ser abalado até a raiz. O impacto disso será como uma bomba atômica. Um processo de impeachment de Moraes poderia finalmente ganhar força. E com isso, a direita brasileira poderia finalmente conseguir a vitória que tanto almeja. O STF poderia passar a ser visto como um órgão desacreditado e enfraquecido, o que pode significar um ponto de inflexão histórico para o país. A Lei Magnitsky. O que isso tem a ver com a sanção de Moraes? Essa movimentação que está acontecendo nos bastidores dos Estados Unidos tem um fundamento legal sólido: a famosa Lei Magnitsky. Criada para punir regimes que violam direitos humanos, essa lei foi aplicada com sucesso contra líderes autoritários ao redor do mundo, como Nicolás Maduro, da Venezuela, e Bashar al-Assad, da Síria.
Agora, com a decisão de Trump de sancionar membros do Tribunal Penal Internacional, a porta está aberta para que uma estratégia semelhante seja usada contra autoridades do Brasil, como Alexandre de Moraes. E é exatamente isso que os republicanos estão fazendo, se preparando para usar a Lei Magnitsky contra Moraes. Se ele for atingido por essas sanções, isso não só será uma ação contra ele, mas também um golpe devastador contra a legitimidade do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. O recado será claro para o mundo inteiro. Violadores dos direitos humanos não serão mais tolerados, não importa onde estejam. O STF pode se ver diante de um escândalo internacional, com a imagem do Brasil sendo arrastada pela lama. Este movimento é sério, é calculado e pode mudar tudo. Mas o que mais vem por aí? O mais surpreendente de tudo isso é que a pressão para as sanções contra Moraes se concretizarem está crescendo exponencialmente. Os republicanos não estão apenas pressionando o governo de Trump e Marco Rubio para avançar com a medida, mas também estão se mobilizando em um movimento coletivo dentro do Congresso. Com cada vez mais deputados republicanos se unindo a essa causa, a chance de essa ação tornar-se realidade aumenta consideravelmente. Eles estão trabalhando para garantir que a pressão sobre o governo seja intensa, criando um movimento irreversível. E não se engane, se as sanções forem realmente aplicadas, o impacto será avassalador. A magnitude dessa ação pode colocar Moraes e o STF em uma situação desconfortável e, no mínimo, humilhante. Isso não é apenas uma reação política, é uma verdadeira reviravolta que pode desestabilizar as fundações da política brasileira e internacional. O que parecia impensável hoje pode se tornar a mais nova realidade amanhã. E você, como cidadão, tem um papel fundamental em acompanhar e amplificar esse movimento. Não se deixe enganar por falsas narrativas. A batalha está apenas começando, e as repercussões podem ser ainda maiores do que você imagina. Uma nova bomba: a censura de Moraes chegando no Congresso americano. E enquanto você pensava que o enredo não poderia ficar mais explosivo, prepare-se para a verdadeira bomba. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que já se mostrou implacável contra figuras do governo brasileiro, acaba de dar um passo gigante. Agora, eles intimaram as maiores gigantes da tecnologia: Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, TikTok e até o X, a revelarem tudo o que sabem sobre a censura imposta por Alexandre de Moraes no Brasil. Isso mesmo, as empresas mais poderosas do planeta estão sendo chamadas a entregar provas irrefutáveis de como Moraes tem agido nos bastidores para silenciar vozes contrárias ao seu regime. O que parecia um jogo de sombra e manipulação está se transformando em uma guerra aberta. E acredite, ninguém poderá escapar dessa exposição. Essas gigantes da tecnologia possuem uma enorme quantidade de documentos secretos que detalham a censura imposta por Moraes. E quando essas evidências forem finalmente trazidas à tona, o impacto será devastador. Os aliados do STF no Brasil vão ficar com a cara no chão, enquanto as investigações americanas escancaram a verdadeira extensão do controle que Moraes exerce sobre a liberdade de expressão no Brasil. Isso pode significar o fim do reinado de censura do ministro, e a pressão sobre ele nunca será tão grande. As provas agora no radar do Congresso dos Estados Unidos são tão contundentes que não há como negar a realidade. As ações de Moraes podem ser a chave para o fim de sua carreira política e, possivelmente, o começo de um novo ciclo de responsabilização. A hora da mudança está chegando. O que estamos vivendo hoje é o reflexo de uma estratégia meticulosamente articulada pela direita brasileira, que finalmente encontrou uma saída internacional para enfrentar os abusos cometidos pelo STF. Desde que as portas dentro do Senado se fecharam, o caminho para a justiça passou a ser forjado através da pressão internacional. E tudo indica que estamos prestes a presenciar um momento histórico, que pode ser um divisor de águas para o futuro político do Brasil. A ação dos republicanos nos Estados Unidos, somada ao movimento crescente dentro do Congresso americano, pode ser exatamente o que a direita precisa para fazer justiça e desmantelar os abusos de poder que Alexandre de Moraes tem impetrado. O impacto disso será global.
O STF, já desacreditado por muitos dentro do Brasil, verá sua autoridade ruir diante de uma pressão internacional avassaladora. E mais do que isso, a possível aplicação de sanções, somada às investigações sobre a censura, pode ser o ponto de virada que o país precisa para restaurar a democracia e garantir que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam respeitados. É agora ou nunca. O momento de mudança nunca foi tão próximo e você, que está acompanhando essa jornada, tem um papel crucial nesse processo. A sua voz é o combustível necessário para garantir que a verdade seja ouvida e que a justiça seja feita. Não podemos permitir que a censura e os abusos de poder continuem a ditar as regras do jogo. Agora, mais do que nunca, a luta por um Brasil livre e justo precisa de você. Compartilhe essa mensagem. Espalhe a verdade. A luta está apenas começando e a hora de agir é agora.